nossa página Estação da Luz Espírita tem um objetivo: divulgar a doutrina espírita, e cumpre esse papel reproduzindo os programas da Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e da Web Rádio Estação da Luz de Natal. E aí convidamos você para mais esse programa, você que está conosco aí desde 2018, na apresentação desses materiais. Livros espíritas, as obras da codificação, palestras, entrevistas e etc. Nós paramos de apresentar palestras porque apresentávamos a palestra e de repente vinha uma observação do YouTube. Olha, tem direitos autorais, se aparecer outra vez, a gente suspende, não sei o que. Nós não temos interesse pecuniário no nosso trabalho. Nosso trabalho visa única e exclusivamente divulgar a doutrina. A nosso entendimento, com os quase 10 mil seguidores que nós temos, o nosso interesse é divulgar a doutrina. Me parece que eu pegar uma palestra, uma entrevista, qualquer material espírita de cunho importante que venha corroborar com o esclarecimento, com a ajuda das pessoas, e colocar aqui na nossa página, nós estamos prestando um serviço à doutrina. Não temos interesse pecuniário, nosso interesse é a divulgação da doutrina. Por isso nós convidamos você para mais esse programa Espírita, Missionários da Luz, estudo das obras de André Luiz, produção da Web Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, com Berenice Lima e Deusa Nogueira. Veja bem, esse programa é produzido pela Web Rádio Rio de Janeiro e apresentado pelas irmãs Berenice Lima e Deusa Nogueira, lá na Web Rádio Rio de Janeiro. Tavares reproduz aqui na Web Rádio Estação da Luz e nós aproveitamos, colocamos aqui no nosso acervo para que você encontre aquilo que atenda às suas necessidades. Queremos agradecer a sua companhia e compreensão e vamos ao programa Missionários da Luz, estudo das obras de André Luiz, produção da Rádio Rio de Janeiro 1400 AM, transmissão da Web Rádio Estação da Luz, apresentação de Berenice Lima e Deusa Nogueira. Vamos ao programa. Não crie conflitos em si mesmo. Isso aqui é apenas uma passagem. Tudo sobre o milagre do deputado. Mas o tumor não está mais aí. E esse povo todo aí fora? Eu quero que você mande eles embora. Eu sei que tem muita gente aqui precisando de ajuda. Todo mundo falando disso, a cidade não fala de outra coisa. Por que o senhor curou meu irmão e não me cura? Não sou eu que curo, filho. É o careca. Pede pra ele me curar, pai. O senhor já sente a presença do Dr. Fritz? Às vezes você não pode dar ouvido a essas vozes, só vai piorar. Não quero deixar a Lete e os meninos. Por que a gente não pode ter uma vida normal? Zezé é um homem bom. O coração dele é bom. Eu já disse, eu não sou médico, não. O médico é o Dr. Fritz. Longe de mim querer ganhar dinheiro em cima de quem tá doente. Nem lembro a última vez que eu vi televisão assim com o senhor. Não vi meus filhos crescerem porque eu tava trabalhando pra você. Aceita. Essa é sua missão. Foi você. Mas não parecia você, entende? Eu não aceitei missão nenhuma! Você tem que confiar em Deus. Você casou com um homem e acabou com o outro. Mais da metade do tempo não sou eu que tô aqui, é o careca. Tá cheio hoje, viu? Vamos começar o nosso trabalho. Os segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro,
Missionários da Luz. Produção e apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira. Meus irmãos, estamos então continuando o 9º capítulo do livro Missionários da Luz, que tem o título Mediunidade e Fenômeno. Nós estávamos no programa passado conversando sobre a postura de Alexandre, aquele orientador que tem o magnetismo da bondade e que por isso mesmo ele irradia aquilo que ele é. E aí continua André Luiz dizendo que todas as atenções estavam centralizadas nele. Ele começou a explanação com uma rogativa ao Senhor, suplicando-lhe o dom de compreender o auditório e de ser por ele compreendido. Nós cremos, não é, Berenice, que essa oração deveria ser a de todos os expositores, de todo mundo que dá curso. Gente, a questão não é falar bonito. A questão é divulgar a mensagem para que ela seja compreendida e útil, né? Esse é o desejo dele. Então ele é alguém que tem muito conhecimento, mas ele quer o quê? Compreender o auditório e ser por ele compreendido, né? É uma grande lição, porque muitas vezes as nossas vaidades, né? A gente quer mostrar às vezes uma coisa que nem somos, na verdade. E em qualquer assunto, pode ser assunto de culinária, de costura, de alguma técnica, na parte de direito, de arquitetura, não importa. Mas sempre quando a gente estiver com alguém, que o importante seja se fazer compreender. Isso. Que o outro compreenda o que a gente está falando. E aí a gente tem que perceber qual é o mundo do outro, o vocabulário do outro, a percepção do outro. Por quê? Porque aí o trabalho acontece, aí nós somos úteis. Porque ser útil não é só o palestrante aqui da Casa Espírita, como ele está falando. Na nossa profissão, nós também temos que ser úteis na hora que a gente está executando. Então, quem é professor tem que falar de uma forma que o aluno entenda. Porque tem professor, inclusive, que faz uma confusão tão grande que dificulta o aluno compreender. Às vezes o professor até quer mostrar que é muito inteligente e faz uma salada de frutas. Às vezes a gente vai passar uma receita, alguém vai passar uma receita de um bolo e faz uma coisa tanto, né? Tão elaborada. Valoriza tanto o negócio que o outro dá errado. Se sente incapaz, né? Isso. E aqui, o tempo todo aqui nesse capítulo, até agora, ele está sempre falando, porque o Alexandre ele está baixando o nível, vamos dizer assim, o nível intelectual dele. Ele tá, não é que ele esteja baixando, ele está colocando a intelectualidade dele no nível serviço, né? No nível que o outro compreenda, a serviço. É isso aí. E aí ele continua. Era tocante e nova para mim semelhante oração, inteiramente espiritual e sem o mínimo laivo de personalismo. Todavia, quanto mais procurava impessoalizar-se, afirmando-se mero instrumento da vontade divina, mais destacado se tornava o orientador aos meus olhos, como verdadeiro expoente de sabedoria, humildade, prudência, fidelidade, confiança e luz. Nós estamos vendo aqui essas palavras que são palavras assim fortes. Isso. Né? Quem a gente poderia imaginar como um expoente de sabedoria, de humildade, de prudência? Gente, prudência é uma coisa que a gente desenvolve. Isso. A gente vai prestando atenção nas coisas. Tudo que está aqui, o Alexandre não ganhou de graça. Ele não é mágico, não foi por uma mágica que ele adquiriu isso. Não foi uma concessão, né? Que às vezes a gente acha que é assim, a graça divina baixou e me tornou assim. Não é trabalho, né? Isso, é uma conquista dele. Com certeza, ele errou tantas vezes também, mas ele estava sempre firme com o propósito no esforço. Então, essas qualidades é conquista dele, que nós estamos aqui, todos nós, para conseguir essa sabedoria, a humildade,
honestidade, a prudência, a fidelidade, a confiança e a luz. Porque estudando esses livros, nós estamos também nos esforçando. Agora a gente está aqui estudando, daqui a pouco no horário vão estar ouvindo os nossos estudos. É uma opção, pode estar ouvindo o estudo e se esforçando, ou pode simplesmente desligar o rádio e fazer uma outra coisa. Nós temos sempre a opção de qual caminho seguir. Agora, quando estamos no esforço, a ajuda vem muito grande. E todas essas qualidades do Alexandre, elas estão disponíveis para qualquer um de nós. Exato. E aí, fim da oração comovedora, Alexandre começou a falar, dirigindo-se aos ouvintes com palavras firmes e diretas. Irmãos, prosseguindo em nossos trabalhos, comentaremos hoje vossos pedidos de orientação mediúnica em face das dificuldades que vos apresentam na luta de cada dia e que classificais como impedimentos de natureza psicofisiológica. Desejais realizações generosas nos domínios da revelação superior. Sonhais conquistas gloriosas e realizações sublimes. Entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. Olha, só esse trecho aí, e se ele só falasse isso e fosse embora, isso aqui daria um congresso. Isso. Porque, olha que coisa assim interessante. Ele está falando, né, sobre umas dificuldades que estão no nosso dia a dia. Quando a gente se predispõe ao trabalho no bem, ao trabalho num centro espírita, um trabalho mediúnico. Então, acontecem muitas, assim, dificuldades. E só que ele fala o seguinte, agora, olha só, essas dificuldades que aparecem, que vocês classificam como impedimentos de natureza psicofisiológica. Então, a primeira nossa impulso é o quê? É classificar como impedimentos. E muitas vezes nós classificamos como impedimentos, assinamos embaixo os impedimentos e estacionamos. Não vencemos os impedimentos, não vencemos essas dificuldades. Às vezes a pessoa fala assim, mas é porque a reunião mediúnica lá do centro é só de noite, aí é complicado para sair. Ora, eu falo, olha, mas tem pessoas que vão para o centro da cidade, trabalham 8 horas no centro da cidade, depois pegam uma condução. Gente, você sabe o que é pegar o engarrafamento da linha amarela do centro da cidade para a Barra? Na linha amarela, depois, na hora do rush, no final do expediente? Tanto que lá na nossa casa, a reunião mediúnica começava às 19 horas. E aí a presidente, ela achou melhor mudar para 19h30. Isso aí, ela antes falou em oração, combinou com a espiritualidade, que não poderia ser mais 19 horas, porque o trânsito estava ficando muito ruim e as pessoas não conseguiam chegar ou chegavam esbaforidas. Então, que ia começar mais 30 minutos mais tarde, para que as pessoas viessem assim mais serenas, não viessem naquela aflição. E às vezes tem uma pessoa que mora próximo do centro, ou que não trabalha, ou que está aposentada, e aí bota o impedimento porque é à noite. Então a gente tem que analisar o tanto de esforço de outras pessoas para a gente ver se a gente está se esforçando adequadamente. Óbvio que cada um tem um limite de esforço, né? Cada um tem um limite de trabalho, mas a gente tem que olhar aquele que tem um trabalho maior, que tem um esforço maior, para ser um incentivo para a gente falar, não, mas olha, o fulaninho, ele consegue se esforçar mais do que eu e consegue chegar lá. Então eu acho que eu também preciso me esforçar mais. É nesse sentido. E muitas vezes nós colocamos impedimentos porque está chovendo, porque está sol, porque está muito quente, porque está isso, porque está aquilo. Porque eu tenho uma vida complicada. A gente ouve muito isso assim. Isso. Quando eu resolver minha vida, eu vou pro trabalho. Gente, é através do trabalho que eu vou resolver minha vida, porque a gente fica sonhando. Uma vez, Inácio Bittencourt, na avaliação,
do encontro de mediunidade do ano de 2009, foi Baltazar, ele falou que a gente tem uma visão, muitas vezes, romântica da casa espírita e da mediunidade. E essa expressão ficou para... O que é uma visão romântica? A gente acha que é tudo um castelo de flores, né? Então, quando eu estiver com a minha vida resolvida, quando a direção da casa for melhor, né? Ou quando lá na minha casa se materializar suas vidas superiores, quando fulano não olhar assim o assado, então a gente fica pensando que as coisas vão se ajeitar ou vão se arrumar de improviso. E não é assim, né? Não é assim para ninguém. Imaginemos se Chico Xavier esperasse ter um conforto material para começar a trabalhar. Coitado de nós, né? É verdade. Então ele está falando dessas situações que nós colocamos como impedimentos. Depois ele está falando sobre o desejo de realizações generosas, entendeu? Que a gente fica sonhando nessas conquistas sublimes. Mas ele finaliza dizendo, entretanto, há que corrigir vossas atitudes mentais diante da vida humana. É justamente isso, né? É corrigir. O que é corrigir? Corrigir o que a gente coloca como impedimento e apenas o desejo dessas realizações generosas, que é a questão romântica. Exatamente, a gente quer ser aquele médium, né? Quando eu estiver mais preparado... Gente... A gente só se prepara fazendo qualquer coisa, né? Isso. Qualquer situação. Isso. O preparo, o ajuste é através do treino, do exercício. Isso. Então aqui ele está justamente falando dessa situação romântica, que ou a gente deseja que alguma coisa generosa aconteça, ou na hora de fazer o esforço a gente coloca as coisas como impedimentos, as nossas dificuldades. Mas ele aqui está assim categórico que a gente tem que corrigir as atitudes mentais. Isso. E aí, como é que a gente vai saber isso? É a gente prestar atenção sobre o que a gente pensa. Quais são as dificuldades que você coloca para fazer o bem? Se agora a gente falar, olha, vamos nos reunir para fazer um trabalho de caridade, um trabalho voluntário, numa visita no hospital, por exemplo. Se eu falasse agora, qual a desculpa que você daria? Quais impedimentos que você daria? Coloca no papel. Não, eu falaria que eu teria um impedimento porque eu tenho que buscar não sei quem na escola, porque eu tenho que cuidar da minha mãe, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Sim, aí você bota ali os impedimentos. Então, como é que você pode superar esses impedimentos? Isso. Se você não pode ir esse horário, qual horário você pode? Se você não pode fazer uma visita ao hospital, aonde você pode se encaixar? E o que você deseja? Eu desejo uma vida feliz, desejo ser melhor. Sim, você está desejando uma realização generosa, uma varinha de condão. Isso não vai acontecer. E como é que você vai... Agora tem que corrigir as atitudes mentais diante da vida humana. Como é que a gente vai corrigir? Toda vez quando alguém me convida para alguma coisa, eu boto um impedimento. Meu impedimento é esse. Então, faça um plano, um projeto para vencer esses impedimentos que nós colocamos. E aí tem um livro muito bom, que foi um encontro que nós vimos no Leon Denis, sobre Leon Denis mesmo, né? E aí a Luzia Matias organizou o livro do encontro, que é o do estudo, que é a vontade, gente. Leon Denis fala que a vontade é a maior potência da alma. E ali, nesse livro, tem uma planilha da vontade. Gente, nós necessitamos, porque se a gente faz o plano, por exemplo, para comprar um eletrodoméstico, para fazer a reforma de uma casa, né? Até para uma festa, uma festa é um casamento em setembro. Eu começo a ver a temperatura que está, o local que vai ser, o horário, né? Para eu ver como é que eu vou me apresentar ali. E tudo isso é coisa passageira. Como é que para uma construção moral, que é a questão da mediunidade, eu vou abrir mão desse planejamento, de trabalhar à vontade mesmo, né? E os impedimentos, geralmente, eles caem todos, se fala assim, bom, olha, mas para fazer uma visita de caridade ao hospital, por exemplo, por hora você vai ganhar R$5.000. Pronto, acabou. Todos iriam vencer os impedimentos, todos estariam lá naquele momento. Até sabendo assim, olha só, Berenice, aproveitando esse exemplo, que eu ganhando esse dinheiro vai ser muito bom para os que vão ficar lá.
Para minha mãe que está doente, eu vou dar mais qualidade. A gente vai ter. Então, vamos pensar no salário de Jesus. Esse argumento que você faz, a Lúcia Mendes, é uma companheira que secretaria lá, o Departamento Mediúnico, ela é disciplinada, teve vida profissional, e ela fala assim, eu não consigo entender essas licenças que se tiram. Porque, gente, vida profissional, trabalho, se você tirar a licença toda hora, quando você chegar, você já está demitido. Ou você não vai ter a credibilidade da sua chefia, né? Como é que para a vida espiritual eu faço de qualquer jeito? É isso aí. E aí ele continua. Como intentar construções sem bases legítimas, atingir os fins sem atender aos princípios? Não se reduz a fé a simples amontoado de promessas brilhantes e o conjunto de ansiedades angustiosas que vos possui os corações, de modo algum, poderia significar a realização espiritual propriamente dita. A edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Não será tão somente ao preço de palavras que erguereis os templos da fé viva. Como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, é imprescindível a escolha de material, esforços de aquisição, planos deliberados previamente, aplicação necessária, experimentação de solidez, demonstrações de equilíbrio, firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. A gente tem que fazer uma listinha disso aqui que ele está falando. É muito interessante porque ele fala, né, que a edificação do reino interior com a luz divina reclama trabalho persistente e sereno. Nós temos que ser persistente mesmo, mas de uma maneira serena, sem ansiedade, sem conturbações, sem conflitos, sem gritarias, sem nada, não precisa disso. E aí, quando ele vem dizendo aqui, né, quando a gente vai construir uma casa, olha o planejamento que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer todo esse planejamento que ele falou. Quando a gente vai fazer um curso, quando a gente, alguém faz tricô, crochê, que vai fazer uma peça, quando vai se fazer uma comida. Para se elaborar uma comida, tem que ter um planejamento. Pela experiência, já não se tem mais aquele planejamento que tinha no passado, porque já está o quê? Automatizado. O negócio já vem... Esse automatismo do senso moral que é o objetivo do período da humanização do homem, não é? Exatamente. Mas para uma receita nova... ou uma receita mais elaborada. Ou para uma visita, né? Porque, de repente, eu faço aquela comidinha para minha família. Mas se eu for receber mais pessoas, eu vou ter que ter esse planejamento todo da quantidade, né? Dos horários, de tudo isso, da apresentação, não é? Exatamente. Então, repetindo aqui, como ele diz, como acontece a comezinhos serviços de natureza terrestre, ou seja, qualquer coisa que a gente vai fazer aqui no plano da Terra, é imprescindível o quê? A escolha de material. Imagina se fazer um feijão com um feijão de quinta, né? Sem alho, sem nenhum tempero. Não. Primeiro a gente vai escolher o quê? O material. Esforços de aquisição. Às vezes a gente não tem condição de comprar. Mas a gente fala, não, mas olha, eu vou fazer alguma coisa para vender, e aí eu ganho um dinheirinho e vou lá. Vou substituir, né? Vou substituir tal situação, porque vale a pena eu me esforçar para ter algo de melhor qualidade, né? Planos deliberados previamente. Gente, lembrando o que a mentora Maria Angélica, lá da casa que eu frequento, fala. Toda precipitação gera desastre. Então a gente tem que sempre ter planos previamente. A gente tem que planejar tudo previamente. Aplicação necessária. É a gente agir da maneira necessária, sem fazer coisas que não sejam necessárias para aquilo. E também agir, né? Porque às vezes a gente prepara tudo, mas acha assim, não, já fiz minha parte. E a aplicação, e o acompanhamento, e a atenção, não é? Que é isso que vai dar competência.
Que é a experimentação de solidez. Exatamente. É você vendo, você experimentando aquela situação se tornando concreta, acontecendo. Tem coisa mais prazerosa para quem gosta de costurar, ver uma coisa ficando pronta? Isso. Vai fazer um vestido e ver o vestido ficando pronto. Você vai elaborar um prato sofisticado na culinária e você vendo aquele prato ficando pronto, e bonito. Quando as pessoas se servem, né? Assim, se sentirem felizes por estar observando aquilo, e a mediunidade é isso, né? É você ser um instrumento tão fiel, ele fala ali em cima, fidelidade, que o outro se sinta feliz em receber o produto que você é o intermediário que está oferecendo a ele, não é? Isso. Aí ele vem falando aqui, demonstrações de equilíbrio. Quem é que não gosta de estar em qualquer situação que apresenta uma demonstração de equilíbrio? Isso dá um conforto muito grande. Isso calma. Às vezes você pode chegar tá um tumulto danado. Alguém chega com essa demonstração de equilíbrio, uma pessoa só, de repente, aquela situação vai e baixa. Firmeza de linhas. Nós temos que ter um caminho, decidir um caminho. Qual é o caminho que eu quero seguir? Olha, eu quero ir por aqui, ó. Então, se chover, você vai por aqui. Se fizer muito sol, se ventar, você está ali firme no caminho. Porque muitas vezes... Você sabe que é o melhor. Isso. Não é? Você sabe que é o melhor. Não é intransigência. Aquele é o melhor caminho. Porque às vezes nós vamos pegar o atalho e aí saímos... O caminho é lá, é um asfalto. Aí a gente quer pegar um atalho, aí a gente vai para o acostamento. Aí daqui a pouco a gente já está na terra, depois a gente está na lama, e aí a gente está se chafurdando na lama. Aí quando está assim, a lama pela cintura, aí a gente fala, eu acho que eu estou no caminho errado. A gente espera muito tempo para fazer essa análise. E é mais difícil de sair, né? Isso. E depende da gente. E a gente tem uma dificuldade de perceber que nós pegamos o caminho errado. E aí a gente tem que ficar atento nessa firmeza de linhas, harmonia de conjunto e primores de acabamento. Isso aqui são os detalhes. É a gente ficar atento aos nossos detalhes. Aos detalhes ao falar, aos detalhes ao olhar, por exemplo, da gente conversar olhando para a pessoa, a gente demonstrar cuidado, demonstrar atenção àquela pessoa. Pequenos gestos, né, de atenção, de simpatia, de gentileza mesmo com os nossos irmãos, né? A gente trabalhou a questão do trabalho de equipe e a gente observa a importância do companheiro para que nós sejamos nós mesmos. Então, a gente valorizar o companheiro da equipe, o companheiro que trabalha, sem achar que há tarefa maior ou menor. Nós somos um conjunto e aí está a harmonia. Exatamente. Nessa consciência do conjunto. Né? E quem é que vai proporcionar essa harmonia? Somos nós. Nós, exatamente. Se você quer ter um lar harmonioso, que a harmonia parte de você. Se você quer, aonde você trabalha, no seu ambiente de trabalho, se você quer harmonia, que a harmonia parta de você. E alguém pode perguntar, puxa, mas sou eu que tenho que fazer tudo? Mas é você que está escutando o estudo. É você que está... Ainda bem, graças a Deus, que não é o outro que tem que fazer. É você. Está sob o seu domínio fazer. Está sob... que isso não seja um impedimento. Exato, né? Porque às vezes fala assim, poxa, mas sou eu que tenho que fazer tudo. Muitas vezes a gente coloca isso como um impedimento. Quando na verdade é um desafio, ou melhor, né? A gente deseja a realização generosa da harmonia, mas a gente coloca como dificuldade esse impedimento de natureza psicofisiológica. Ah, mas sou eu que tenho que fazer, sempre sou eu que tenho que fazer. Graças a Deus, né? Graças a Deus, porque depende de você. Eu prefiro que dependa de mim do que dependa do outro. Porque se depender de mim, na hora que eu tiver a consciência, as coisas acontecem. Se depender do outro... A gente não tem controle. Isso. E aí vamos agora, a gente assim, fazer esse esforço, sempre pensando no Alexandre, que o nosso caminho seja este, da gente agir com firmeza, com delicadeza, com calma, com essa experimentação de solidez, né? Com esse caminho firme. Muita paz. Muita paz, irmãos.
Rádio Rio de Janeiro apresentou